Boa noite, queridos. Boa noite dessa noite gelada, muito fria. Parece que quando as coisas vão começar a esquentar, vem esse frio do nada. Um aviso a todos, nós não estamos transmitindo a nossa live hoje. Estamos com um problema na internet, então hoje, se você receber mensagem de alguém dizendo que a live não está funcionando, realmente, ela não está funcionando. O culto vai ser gravado e depois a gente coloca no canal do YouTube da igreja para ser transmitido. Mas infelizmente hoje a gente não, por um problema da rede de internet mesmo, não é da igreja, nada disso. É um problema do provedor de internet. Aí hoje a gente não vai ter a transmissão da live. Amém, queridos? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Estamos no mês da juventude, agosto, mês da juventude batista. E nesse ano nós trouxemos como tema do mês o tema orgânico, vivendo em comunidade. E a nossa divisa está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 27. Capítulo 12, versículo 27. Que diz o seguinte: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Paulo está falando aqui, a partir do versículo 12, sobre a unidade orgânica da igreja. A igreja como um corpo, como um organismo vivo. E a gente começou esse tema nesse mês, e no primeiro mês o Alan, o irmão lá de Capivari, pregou. E ele pregou falando sobre a igreja ser o coração de seus membros. Que a igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo e ela é aquilo que os seus membros são. Então, quando nós temos uma vida de devoção a Deus, quando nós temos uma vida de devoção aos mandamentos de Deus, isso vai se refletir na igreja, na nossa comunidade. No segundo domingo, o Ismael falou sobre a importância da Escritura para todo discípulo de Cristo. Ela como nossa regra de fé, nossa regra de prática, ela que determina aquilo que a comunidade dos discípulos crê. No domingo passado, o Dani pregou em cima da carta de Paulo aos Efésios, falando sobre a unidade da igreja, como comunidade, onde a cada um é dado por Deus um dom para servir a essa comunidade. E hoje a gente vai encerrar esse mês e a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre servir. O exemplo de Cristo, de como todo discípulo deve servir a Deus e a sua comunidade. Amém, queridos? Quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar e começar o nosso momento de louvor a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui hoje na Tua presença, Pai, para entregar nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Deus. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, e por isso nós estamos aqui, Deus. Estamos alegres, Deus, porque temos a liberdade, Senhor, de Te cultuar, porque nós temos realmente o privilégio de poder vir até a Tua casa, reunido com os nossos irmãos, podendo ter liberdade de cantar louvores a Ti, de ouvir a Tua palavra, enquanto em tantos outros lugares pessoas têm sido perseguidas por isso. Então eu quero Te agradecer demais, Senhor, porque nós temos essa liberdade de poder fazer isso com toda a liberdade. Abençoe essa noite, que realmente nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos ver a Tua glória através da Tua palavra, que nós possamos entregar a Ti, Deus, essa noite os nossos louvores através das canções, com sinceridade, e que chegue até o trono do Senhor com um aroma suave e agradável, todos os nossos cânticos, todas as palavras que nós vamos declarar aqui essa noite, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Aleluia, Senhor, Tu és digno, Pai, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Queria convidar você nesse momento, com as suas próprias palavras, a levar uma oração ao Senhor. Nós estamos aqui neste lugar para juntos buscarmos a presença dEle, para juntos como corpo o adorarmos em espírito e em verdade. Aquieta o teu coração, aquieta a tua mente, coloque a sua vida diante do Senhor
e vamos juntos declarar isso. Amém, Jesus, te adoramos, Pai. Te adoramos, ouve a nossa oração, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos. Te adoramos, digno és, Senhor, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o onde flui o amor, onde flui o amor. É a tua presença, Senhor, a tua presença que faz diferença aqui. Te adoramos,
te adoramos. Como é bom estar, como é bom viver, como é bom poder se achegar a Ti, Jesus, neste lugar no Santo dos Santos, com essa liberdade, Pai, que Tu conquistou para nós na cruz, sem medo, com confiança, Pai. Mesmo sabendo, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, a Tua palavra nos garante que nós podemos nos achegar a Ti. Aleluia, o véu se rasgou. Aleluia, Tu nos aproximou de Deus, Tu nos resgatou. Por isso nós Te adoramos, Senhor. Santo, 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 exaltado é o Teu nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, nós vamos estar entoando uma canção e ela fala sobre gratidão. E como ela é uma canção nova, a gente gostaria de, vamos dizer assim, pedir a ajuda dos irmãos. Nós somos um e a intenção aqui é que todos nós, adoramos ao Senhor juntos. E nós vamos estar cantando o refrão desta canção, para então assim quando a gente tocar depois os irmãos já estar mais familiarizados, amém? Os irmãos nos ajudam? Amém. Então vamos lá, ela diz assim, ó: eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Bem facinha, né? Ela fala de gratidão. Sabe, a palavra no Salmo 103 vai dizer assim: todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados, cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio para se irar e cheio de amor. Esse é o nosso Deus. Que a nossa alma venha sempre lembrar que Ele é quem nos perdoa, Ele é quem nos cura, Ele é quem nos renova. Amém? E com essa gratidão no coração, eu queria convidar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a estar fazendo isso nesse momento. Lembrando que continuamos com a campanha de missões estaduais, certo? Se você quiser contribuir, sinta-se à vontade. E o mais importante, querido, é lembrar sempre e ter sempre gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E melhor ainda, que Ele nunca irá mudar. Amém? Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei. Com meu louvor te elevarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou,
Tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei que de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, tua graça e misericórdia, Deus. Aleluia. Obrigada, Pai. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. És fiel e não há outro como tu. Deus, nós te entregamos, Pai, tudo, Senhor. Te entregamos, Senhor Deus, cada dízimo, cada oferta aqui depositada, Senhor Deus. Pai, receba, Senhor. E que chegue a ti como um cheiro suave, Senhor Deus, como diz a tua palavra, Senhor. E Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante de ti. Deus, que tu seja o centro do nosso viver. Em ti nós temos tudo o que precisamos. O Senhor nunca nos deixa só. Seja, Senhor, o centro, Pai. Seja a razão, seja o motivo, Deus. Em nome de Jesus. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele não nos deixa só. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Aleluia. Oh Deus, Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. A gente, Senhor Deus, pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Tua palavra diz que Tu será conosco. Assim como quando a gente estiver nas alturas, a Tua palavra diz que lá Tu estarás. A Tua palavra diz que mesmo antes, Senhor, da gente nascer, lá Tu já estavas. Tu eras, Tu és e Tu sempre serás. Sempre serás e Tu sempre estará conosco, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Tu estás conosco, Senhor, e a Tua graça e a Tua misericórdia nos cercam, Pai. Por isso nós cantamos que Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, bom, bom. 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 Aleluia. Aleluia, Tu és bom, Senhor. Ai, Tu não muda. Oh, Jesus, Tu és digno de todas as coisas, Pai. Tudo, Senhor, foi criado por Ti. E tudo é para Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. Em tudo, Jesus. Em tudo, Tu és digno, Pai. E o nosso coração se rende, Senhor. E o nosso desejo, Pai, é juntos com os anjos e os santos que já estão ao redor do Seu trono e que Te adoram tão perfeitamente, Senhor. E pelo Teu amor, Tu nos dá essa oportunidade, Senhor, de Te adorar aqui na terra. Como isso é precioso, Santo Deus. Por isso nós queremos Te adorar e cantar que Tu és digno, Jesus. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a
és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Te adoramos, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, Senhor, venha ser o nosso primeiro pensamento, Jesus. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para
Deus onipotente, santo, poderoso, nós te exaltamos, Senhor. Digno tu és, Senhor. E assim, Senhor, como os anciãos lançam as suas coroas aos seus pés, Pai, nós nos rendemos e lançamos aos teus pés tudo que temos, tudo que somos, Senhor, tudo que há em nosso coração nessa hora, nós lançamos aos teus pés. Senhor, seja aquilo que está na altura, seja aquilo que está embaixo, tu conhece, tu sondas os corações, mas nós lançamos aos teus pés, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre, Senhor Jesus. Pai, guarda o nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, colocamos as nossas mentes agora em tua presença. Ao ouvirmos a tua palavra, Senhor, que ela venha, que ela fale conosco, mas não só isso, que ela ache lugar e que ela permaneça, Senhor, permaneça, Deus, porque a verdadeira adoração, Senhor, não é só música, não é só vir na igreja aos domingos, Pai, mas é viver conforme a tua palavra, é caminhar, Senhor, conforme os teus mandamentos, Pai. E é por isso que estamos aqui, porque queremos ser esses adoradores, Pai, que te adoram sem cessar, dia e noite, Senhor. Nós entregamos tudo a ti, Espírito Santo. Abençoa a vida do Jeremias, Pai, que vai estar pregando nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, querido. Antes do G começar a pregar, eu tenho alguns avisos para passar para a igreja. Glória a Deus que Deus me lembrou, porque eu tinha esquecido. Próximo sábado agora, irmãos, nós vamos ter a Assembleia Geral aqui na igreja. Todos estão convocados. O início é às 19h30. E no dia 29 agora, amanhã, né? É isso? Terá uma reunião com toda a liderança, aqui na igreja também, às 19h30, para fazer as programações de setembro e de outubro. E você que deseja fazer o discipulado com o pastor, para se batizar, né, a partir de setembro, você pode estar, então, procurando o pastor. É só o pastor que é para dar o nome? É? Pastor, esse jovem bonito aqui, para quem não sabe. Você pode estar falando com o pastor, então, porque ele vai estar iniciando a nova classe de discipulado, ok? E eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez. Por favor, se você quiser levantar suas mãos. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Acho que não, né? Então tá ok. Amém, queridos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 17. João 13, versículo de 1 a 17. Antes de ler, durante agora o momento de louvor, já vão fazer 20 anos que eu estou na igreja, que eu comecei a frequentar uma igreja, e era essa igreja,
na Igreja Batista. E durante esses 20 anos eu já fiz um bocado de coisa. E eu sempre fui muito ativo, muito participativo, fazendo muita coisa. E quando a gente está trabalhando diretamente com programação da igreja, com algum tipo de liderança, responsável por alguma coisa, chega um momento que parece que é algo pessoal. Parece que se tornou mecânico. Parece que tudo começou a se repetir. E fazer o culto acontecer da melhor forma possível se tornou, de certa forma, um pequeno fardo. Eu tenho o maior prazer do mundo. Eu mexo com som, eu toco, prego. É uma coisa mais prazerosa da minha vida é fazer essas coisas, é servir. Eu tenho prazer, para mim isso não é um fardo. O ponto que eu estou querendo dizer é que agora, no momento do louvor, eu comecei a pensar o quanto isso se tornou uma tarefa. E eu comecei a pensar nisso assim. E aí eu lembrei do texto de Efésios. No capítulo 4, Paulo começa a falar, ele fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, queridos. Eu não ia ler esse texto, mas... Se você quiser abrir, Efésios capítulo 4. Paulo começa o capítulo, que aqui na minha Bíblia, ele tem como um título, né, Unidade da Fé. A Bíblia escrita, as cartas escritas, elas não têm versículos, divisões, nada. Mas, quando elas foram feitas as traduções, para melhor a gente conseguir ler, chegar em algum lugar, foram feitas essas divisões e foram separados alguns tópicos e colocado alguns títulos, né? E aqui nessa parte do capítulo 4 está escrito isso, a unidade da fé. E o primeiro versículo 1 do capítulo 4, Paulo fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aí eu lembrei desse versículo, e que tudo isso não é para fazer uma instituição. Tudo isso que a gente faz quando a gente serve, cada líder de ministério, cada pessoa, de repente você está há um tempo nos visitando, de repente você ainda não é membro da igreja, de repente você é membro, mas não atua em alguma parte de um ministério da igreja como uma instituição mesmo, pensando como uma instituição, não como uma comunidade, tá? Isso não é uma crítica, porque existe a instituição. E para ela acontecer, muita coisa tem que ser feita e tem muita gente por trás. Para tudo acontecer, para as luzes estarem ligadas, para as portas estarem abertas, para o som estar funcionando, as cadeiras, limpeza, para tudo precisa de gente, de muita gente para fazer isso acontecer. Isso não é um problema. Só que esse não é o centro da forma digna que a gente deve viver, da vocação que a gente foi chamado. Quando Paulo fala isso, Paulo está tratando no 1º, 2º e 3º capítulo da carta de Efésios. Paulo costumava fazer isso nas suas cartas. Ele traz uma verdade, ele traz uma doutrina e depois ele aplica. E no capítulo 1 ele vai falar sobre isso, sobre as bênçãos de Jesus sobre a igreja, sobre o que a graça que sobrecaiu sobre os discípulos de Cristo. Os discípulos como todos aqueles que creem em Jesus. E no capítulo 4, então, ele vai falar, então, por causa disso, porque a graça de Deus sobreveio sobre nós, nós devemos viver de maneira digna dessa vocação. Por causa dessa dádiva que é a graça de Jesus sobre as nossas vidas, nós devemos viver de maneira digna dessa vocação. E é sobre isso que a gente tem falado esse mês inteiro. A comunidade. O nosso foco foi trazer a ideia da percepção que a gente precisa ter de igreja como uma comunidade. Não apenas como uma instituição, mas como uma unidade, como uma comunidade.
é muito comum acontecer o que eu falei comigo, de cair numa rotina, de fazer as coisas porque eu tenho o dever de fazer, porque eu tenho a obrigação de fazer, e esquecer realmente qual é o sentido disso tudo que eu faço. E às vezes a gente faz isso também, vivendo a vida cristã, como consumidores. Às vezes a gente vive vindo à igreja, consumindo os louvores, consumindo as pregações, consumindo tudo, e indo embora, e isso se transformou em algo mecânico. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o resultado, a forma, como nós devemos servir, o princípio que Jesus ensina sobre como nós devemos servir como Ele. João 13, do 1 ao 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não se necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu não vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Senhor, está aqui a tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, que a gente venha receber realmente a tua palavra, Deus, como um terreno fértil, que venha brotar realmente uma semente, Deus, de mudança e de transformação constante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é o fim do ministério de Jesus. Jesus está reunido com seus discípulos na última ceia, e após esses eventos, Jesus vai ser traído, julgado, condenado, crucificado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscita e a sua obra então está completa. Esses são os últimos momentos do ministério de Jesus na terra com os seus discípulos. E Jesus ensina várias coisas durante esse tempo, durante essa noite. Todos os evangelhos relatam algumas coisas. Relatam sobre Jesus falando sobre o amor, relatam sobre Jesus falando sobre o novo mandamento, Jesus confortando os seus discípulos, dizendo que ele iria enviar um consolador, que eles não iriam ficar sozinhos. Jesus
mostrando que o Filho do Homem precisava padecer. Então, durante esse tempo, Jesus ensina muitas coisas. E uma delas é a forma que nós devemos servir. Então, hoje nós vivemos dessa forma. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para dizer o que você está fazendo ou não. É uma reflexão que eu quero trazer essa noite sobre isso. Que tipo de membro da comunidade você é? Você é um membro que está vindo, consumindo, aproveitando e indo embora? Você é uma pessoa que está entusiasmada a servir, só que você quer servir do seu jeito, da sua forma? Você tem servido, você tem se colocado de acordo com a necessidade de cada um, como o Dani pregou muito bem semana passada, que Deus dá a todos dons, segundo a sua vontade, segundo a necessidade do corpo, para servirmos uns aos outros. Eu quero que você pense durante essa pregação, onde você se enxerga dentro da comunidade? Quando eu falo comunidade, eu falo igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus. Eu quero que você pense nisso. Onde você se encontra nesse momento da sua vida dentro da igreja? Amém? Jesus, então, tem aqui a nos ensinar muito sobre como nós devemos servir. Então, no versículo 1, ele começa falando, João escreve, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A festa da Páscoa era a maior festa dos hebreus. Ela foi instituída para conservar a lembrança da passagem do anjo exterminador no Egito. E ela virou uma festa tradicional do povo dos hebreus. Jesus fala então aqui que era chegada, né? João fala que era chegada a sua hora de morrer. Jesus sabia que ele estava à beira dos momentos finais da sua vida na terra. Então era chegada a hora de morrer. E tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. Ele amou até morrer. Então Jesus já começa ensinando um princípio de servir baseado no amor muito importante aqui. Porque nos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, ele decide ensinar. Ele tira esses últimos momentos para ensinar verdades preciosas para os seus discípulos. Versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, no verso 2, o verbo aqui, posto no coração, posto, o verbo pôr, dizendo que o diabo colocou no coração de Judas que ele traísse, o desejo dele trair Jesus. Esse verbo no grego, ele significa literalmente lançar. O diabo lançou ao coração de Judas a ideia de que ele traísse a Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra de como Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, para quem sabe, Efésios capítulo 6, nessa parte aqui do versículo, a partir do versículo 10, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Então Paulo está ensinando, e ele usa como exemplo um soldado, um centurião romano, e ele vai falando que a gente deve cingir as nossas, cingir o capacete da... Irmãos, esqueci totalmente quais são as partes. Mas uma das partes é o escudo da fé, que nós precisamos estar embraçados com o escudo nas mãos. E quando Paulo está usando esse exemplo, um centurião romano, o escudo dele ia da altura dos pés até a cabeça dele. E esse escudo era feito de madeira, ferro e peles, muitas peles. Para quê? Para quando eles fossem para uma batalha, eles molhavam os seus escudos para que qualquer flecha que estivesse pegando fogo e acertasse os seus escudos, apagasse. Então Paulo remete a ideia dos dardos inflamados do maligno ao escudo da armadura de Deus, a armadura de um centurião romano. E esse escudo é o escudo da fé. E o escudo da fé nos protege disso. Ele nos protege das tentações,
das acusações do diabo. Todo aquele que crê em Jesus, é pelo escudo da fé, é pela fé em Cristo que nós somos capacitados a vencer essas coisas, não por nós mesmos. E Judas, ele não resiste a essa traição, porque ele não havia crido verdadeiramente em Jesus. Então, João diz que o diabo já tinha lançado no coração de Judas que ele traísse Jesus. E por falta do advento da fé, por falta do fato de ele não crer em Jesus, é que ele não pôde resistir a isso. Mas todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus têm capacidade de resistir às setas do diabo por causa da fé. Aqui também o texto mostra o contraste que tem entre Judas, que só estava interessado em servir ele mesmo, e Jesus, que estava interessado em servir aos outros. Um pouco antes, aqui no livro de João, Jesus está em um lugar e uma mulher vem e derrama um óleo sobre os seus pés e lava, e Judas fala: por que tu fez isso? Podia ter vendido esse bálsamo e doado aos pobres. E a própria Bíblia fala que na verdade não era essa a intenção de Judas. A intenção dele é que, como ele era o tesoureiro, ele ficava com o dinheiro, é que ele pudesse pegar o dinheiro para ele. Então, desde o início já vem sendo dito que Judas não tinha realmente crido em Jesus, e ele estava servindo somente a ele mesmo, e Jesus está servindo aos outros. E aqui, Jesus aponta para um princípio muito importante sobre como servir. Porque, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, ele ainda assim serviu a Judas. Ele lavou os pés, Judas andou com ele o tempo todo. Mesmo sabendo que ia ser traído, ele serviu a Judas. Em contraponto, Judas só tinha interesse nos seus próprios interesses, na sua felicidade, nas suas realizações. Então, durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas, que traísse ele, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, tudo aqui é a mesma palavra, é a mesma expressão que é usada em Mateus, quando Jesus vai falar no capítulo 28, versículo 18, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda a autoridade. Então, Jesus sabia que Deus havia dado tudo em suas mãos. Então, a humildade de Jesus aqui, não é porque ele não sabia quem ele era, não é porque ele não reconhecia que ele era o próprio Deus, não é por causa disso. Ele sabia quem ele era. Ele era rei, ele era mestre, Senhor. Ele sabia disso, como ele mesmo diz lá mais à frente. E ainda assim, com humildade, ele serviu aos outros. A humanidade de Jesus, ela não era igual à nossa. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis, Adão e Eva, perfeitos. E viu Deus que tudo era bom, era muito bom. O homem peca, e com o pecado entra a morte e a condenação. E a partir daí todos nascem pecadores, e essa maldição do pecado nasce com todas as pessoas. E nós nascemos distantes do plano original da perfeição que Deus criou os homens. Então nós somos suscetíveis e inclinados ao pecado. Jesus não. Jesus era a obra perfeita de Deus da criação. O homem na sua condição de imagem e semelhança de Deus, assim como Adão e Eva. Essa era a natureza de Jesus. E Jesus era consciente de tudo isso. Então, sabendo Jesus, consciente de quem ele era, consciente de que toda a autoridade, tudo foi dado em suas mãos por Deus, então ele se levanta, tira a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Esse é o contraste, esse é o contraponto de Ele é Deus. Jesus tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, toda a autoridade foi dada a Ele. E Ele lava os pés dos seus discípulos. Pode parecer, meus queridos, uma coisa muito simples às vezes. Só que lavar os pés das pessoas fazia parte da hospitalidade da cultura daquela época. As casas normalmente tinham servos que lavavam os pés das pessoas quando elas chegavam, porque não tinha calçamento, não tinha nada disso. As pessoas não tinham tênis, andavam de sandálias, descalços, na terra, na areia. Então, quando elas chegavam nas casas, os pés estavam sujos. Então, era muito comum ter um servo, uma pessoa que lavasse os pés daquela pessoa, daquela visita. Como se fosse visitar um irmão, chegava lá e alguém vem e lava os seus pés. E esse serviço normalmente era feito por empregados de uma menor posição na casa, ou por um escravo. Os fariseus não aceitavam que judeus que fossem empregados fizessem isso, porque era algo considerado muito humilhante. A gente precisa entender a profundidade disso que Jesus está fazendo. Para a gente entender, a gente tem que entender o quanto aquilo representava algo muito humilhante. O Rei dos Reis, o próprio Deus, lavando os pés sujos dos discípulos. Esse é o exemplo de humildade, de servir de Jesus. Então Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então a gente vê Jesus consciente de quem ele era, sabendo a sua posição, a sua autoridade, o seu poder, sabendo que Judas o trairia. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então tem um personagem aqui que é icônico no Novo Testamento, que é Pedro. Sempre que a gente vai ver alguém perdendo a linha, é Pedro. É sempre dizendo não, é sempre querendo, não vai morrer, não vai nada. Sempre, vamos resolver. Esse era Pedro. Então no verso 6, Jesus já tinha lavado os pés. A Bíblia não fala de quem, mas já tinha lavado os pés de alguns discípulos. E quando ele chega em Pedro, Pedro pergunta para ele: Senhor, tu me lava os pés a mim? Porque Pedro reconhecia o significado da atitude, o que as pessoas entendiam daquela atitude, não o verdadeiro significado do que Jesus estava fazendo. Mas Pedro sabia que aquilo ali não era uma coisa para o Filho de Deus fazer, o Mestre. Para o povo judeu, o Messias prometido era o libertador de uma nação. Queridos, hoje a gente enxerga de repente Jesus como Salvador de nossas vidas, dentro do conforto das nossas casas, de vidas tranquilas, famílias perfeitas. Esse povo era escravo, esse povo era refém, esse povo na sua maioria vivia na pobreza. E eles tinham a esperança de um Messias que os libertaria. O apóstolo Paulo vai falar que o evangelho era ofensa para o judeu, porque eles não podiam aceitar que a salvação, a libertação deles era um carpinteiro pendurado numa cruz, morrendo de uma forma humilhante e maldita. Então Pedro tem essa reação porque ele olha o Messias prometido, o libertador. Tu vai lavar os meus pés, Jesus? O Senhor vai lavar os meus pés? Então Jesus responde: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Jesus diz: calma, Pedro, agora tu não entende o que eu estou fazendo, mas você vai entender. Então, beleza. Pedro vê Jesus fazendo algo, vai contra aquilo que Jesus está fazendo. Jesus explica para ele: calma que tu vai entender. Então a resposta de Pedro, automaticamente, depois disso, foi muito compreensiva e entendeu o que Jesus está falando. Não. Pedro tem uma outra reação mais intensa ainda. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
nunca me lavarás os pés. Mesmo Pedro, vendo Jesus lavar os pés dos outros, para ele não era aceitável aquilo, como se Jesus estivesse fazendo uma coisa errada. Tem um estudioso do grego, chama Kenneth West, e ele fala que essas palavras, nunca me lavarás os pés, de Pedro, essa declaração dele, ela pode ser traduzida de assim, de jeito nenhum o Senhor vai lavar os meus pés, como algo realmente sério, intenso. Pedro se revolta com aquilo. Pedro não consegue aceitar aquela situação, mesmo Jesus fazendo e explicando. Então Jesus fala para ele, respondeu-lhe Jesus, depois que ele disse, nunca me lavará os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa resposta de Pedro, ela provavelmente foi movida pela reverência que ele tinha por Jesus. Pedro reconhece quem Jesus é, então ele tem essa resposta por isso, não posso aceitar que o meu Senhor lave os meus pés. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa reverência, ele rejeita a atitude e o ensino de Jesus. E às vezes, nós rejeitamos o que Deus está fazendo, porque a gente não consegue compreender, às vezes, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E isso normalmente acontece porque a gente não consegue, porque a gente tem um conceito de bom, de mal, de bem, que é humano, que é para satisfazer a nossa natureza. Então Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são as coisas boas, não são as coisas agradáveis, todas as coisas cooperam para o bem. O Ismael deu uma EBD uma semana passada, se eu não me engano, e esse foi o tema. Por que Deus permite que a gente ainda sofra às vezes? Por que isso às vezes acontece? Então, Jesus está falando isso para Pedro, você ainda não entende. Vou dar um exemplo nada muito profundo, bem grosseiro. As obras da cidade de Laguna hoje. Não estou criticando as obras, tá, meus queridos? Mas olha só. Quem aí já se irritou com esse abre e fecha de rua aí, em algum momento? Se você ainda não se irritou, se você dirige um carro e você ainda não se irritou com esse abre e fecha, querido, você está muito bem, porque tu sai por uma rua, daqui a pouco, não dá, tem que dar a volta, aqui é contramão. Eu estou com medo de sair de casa para levar as crianças para a escola, chegar numa rua, não, está fechado, voltar agora está fechado também, e ficar preso no meio de uma quadra, de tanto que já abriram e fecharam a rua. E hoje isso, com certeza, gente, o que eu já ouvi de reclamação no meu trabalho por causa disso, dessa obra, e todo mundo reclamando. Só que depois que tudo isso acabar, vai ficar muito bom. Então hoje, muita gente tem dificuldade de entender que existem transtornos, às vezes, para que algumas coisas boas aconteçam. E às vezes, existem obras, como por exemplo uma obra de saneamento. Eles vão lá, abrem as ruas, rasgam tudo, botam um monte de tubo, fecham o asfalto todo, e teoricamente a gente não vê um resultado. A gente não vê, não mudou nada. O asfalto só ficou pior. Mas na realidade aquela obra ela teve um objetivo. Ela vai servir para que a água seja tratada, não seja despejada na natureza de forma errada. Então existe um propósito. Então, Jesus está falando aqui para Pedro exatamente isso. Espera, calma, tu vai ver, tu vai entender isso. E a gente precisa pedir a Deus para que a gente esteja sensível a entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. De repente você chegou aqui hoje e você está com um problema gigantesco na sua vida. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples. Mas tente, peça a Deus para ver o que Deus quer fazer através disso. Por que Deus permitiu isso na sua vida nesse momento? Então Jesus fala para Pedro, se não te lavar, não tens
parte comigo. O que Jesus estaria dizendo então aqui seria que se Pedro não aceitasse esse serviço de Jesus, ele não podia ter comunhão com ele. Jesus está lavando os pés dos seus discípulos e Pedro não aceita aquilo, porque é humilhante. Então Jesus diz, eu imagino, Jesus não disse exatamente isso, a Bíblia não diz que ele disse, mas imagina o seguinte, se Pedro não queria aceitar que Jesus lavasse os seus pés por aquilo ser algo tão degradante, imagine Pedro tendo que aceitar Jesus morrendo em uma cruz de uma forma muito mais humilhante do que lavar os pés de alguém. Então Jesus diz, se você não entender isso, se eu não te lavar, você não pode ter parte comigo. Então Pedro, depois de recusar a atitude de Jesus, Pedro vê ele lavando os pés dos outros discípulos e diz, não, o meu não. Jesus fala, Pedro, você vai entender. E ele continua dizendo, de jeito nenhum. E aí Jesus fala, se você não deixar, você não tem parte comigo. Então agora Pedro aceita e faz aquilo que Jesus disse. Não, Pedro tem mais uma resposta. Pedro está preparado para mais uma resposta para Jesus. Então Pedro diz, Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro continua relutante, Pedro continua não aceitando aquela atitude de Jesus. Então me parece que ele tenta fazer com que ela se torne menos humilhante, que ela se torne mais digna. Então não me lave só os pés, me lave por inteiro. E Pedro não continua não entendendo isso. Jesus então depois disso fala, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quando Jesus fala que quem já se banhou, já está limpo, Jesus está falando sobre estarmos limpos, libertos da escravidão do pecado por causa da sua palavra. Então Jesus fala, aquele que foi liberto, aquele que já foi banhado, ele não precisa disso de novo, porque ele já está limpo. E depois, ele fala que necessita apenas de lavar os pés. E aqui, existem alguns teólogos, alguns estudiosos, que acreditam que Jesus está falando como se fosse uma parábola sobre a questão da salvação e da santificação. E eu tendo a ver dessa forma também, por vários contextos. John Stott, no livro dele, A Bíblia Toda, o Ano Todo, que é um devocional para ler a Bíblia o ano inteiro, ele disse que era muito comum nessa época, quando um amigo ia jantar na casa de outro amigo, ele ia lá, tomava o banho e ia para a casa desse amigo. Mas durante a sua caminhada, ele acabava sujando os seus pés. Então, ele chegava na casa do seu amigo e um servo lavava os seus pés. Mas ele não precisava tomar outro banho, porque ele estava limpo. Mas os seus pés estavam sujos por causa da sua caminhada. Então, a ideia aqui seria de que Cristo também estaria falando sobre isso, sobre a salvação e a santificação. Quando um pecador crê no Salvador, ele é banhado por inteiro. Ele é salvo. Tanto que depois ele diz que vocês estáis limpos, mas não todos. Porque ele se refere a Judas. Judas que vivia só de acordo com a sua vontade. Judas que não tinha fé porque não cria verdadeiramente em Jesus como Salvador. Então, Jesus está dizendo aqui que quando um pecador crê no seu Salvador, ele é banhado por inteiro, ele é salvo e isso acontece uma vez. Porém, enquanto nós caminhamos nesse mundo, acontece de sujarmos os nossos pés. Na nossa caminhada nessa terra, a obra de Jesus nas nossas vidas não foi completa, a obra de santificação. Ela vai ser completa na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, aí essa obra estará completa. Então nós vivemos ainda com uma inclinação ao pecado. Por causa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos lutar e vencer contra o pecado, mas nós temos uma inclinação ao pecado e às vezes nós erramos. Então, durante essa caminhada,
nós pecamos. E quando nós pecamos, nós não precisamos ser salvos novamente. Não precisamos mais de um novo banho, mas nós precisamos ter os nossos pés lavados. 1 João 1,9 diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos purifica. E nós precisamos confessar os nossos pecados todos os dias. Nós precisamos manter os nossos pés limpos. É nosso dever como discípulo buscar uma vida de santidade. Buscar ter os pés limpos. E por que nós precisamos buscar ter os pés limpos? Porque senão nós não teremos comunhão com Deus. Como Jesus disse a Pedro no versículo 8, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Particularmente eu vejo Jesus trazendo aqui um princípio de uma busca constante pela santidade. O exemplo principal de Jesus nesse momento é realmente mostrar o servir. Mas através dessa passagem, quando ele diz que vocês já estáis limpos, mas precisam que seus pés sejam lavados, eu acredito que, particularmente eu vejo aqui um princípio de Jesus trazendo que nós precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida de confessar pecados, uma vida de reconhecer os nossos pecados. Nós não podemos viver deliberadamente na prática do pecado. Nós precisamos, cada dia, refletir, descobrir, entender aquilo que desagrada a Deus e viver de forma contrária. E quando desagradarmos a Deus, pedirmos perdão. Isso é da nossa natureza, é resposta, é viver de maneira digna da vocação na qual nós fomos chamados. É uma ordem. Ele termina o versículo falando, mas não todos. Então ele fala aqui, ora vocês estáis limpos, mas não todos. Refere-se obviamente a Judas, que não foi limpo pela palavra. Então mesmo que os pés dele estivessem limpos, o seu coração não estava. Então não adianta, queridos, nós temos a conduta mais perfeita do mundo. Se o nosso coração não foi limpo por Cristo, se nós não encontramos Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós podemos fazer as coisas da forma mais perfeita do mundo. Não adianta. Não adianta. Cristo tem que ser o Senhor, o centro da nossa vida. No versículo 11, continua dizendo que nem todos estavam limpos, né? Se referindo a Judas, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse que nem todos estavam limpos. E ainda assim, consciente de que Judas ia trair Jesus, ainda lava os seus pés. A partir do versículo 12, Jesus vai trazer a explicação do porquê que ele lavou os pés. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendei o que vos fiz? E, queridos, o livro de Mateus vai mostrar que, depois disso, os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior entre eles. Depois de Jesus ter ensinado esses princípios, explicado o que significava servir, o maior servir ao menor, os discípulos ainda continuavam depois brigando para saber quem era o maior entre eles. Então, com certeza, eles não tinham entendido. Então, Jesus fala, vós me chameis de mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Então, Jesus começa aqui a demonstrar a sua autoridade. Ele começa aqui a dizer que ele realmente é quem ele é. Versículo 14 ele fala, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E agora Jesus começa com um argumento que parte do maior para o menor. Ele parte do exemplo do mestre, do Senhor, para o servo. Então Jesus começa a explicar que o maior deve servir ao menor. Não só isso, mas todos servimos uns aos outros. Se o Senhor se fez servo, quanto mais os discípulos deveriam se fazer servos. No verso 15, Jesus continua falando, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu, vós façais também. Nesse caso aqui, Jesus aponta
para o que ele acabou de fazer como algo normativo, como algo a ser imitado. Jesus fala, isso que eu fiz de servir é algo que todo discípulo deve fazer. Ele não está falando exatamente sobre, o ponto aqui não é, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não. O caráter aqui, o princípio de serviço, aqui é o exemplo de Jesus em servir uns aos outros. É disso que Jesus está tratando. Jesus declara aqui uma norma, um padrão para os seus discípulos, servir uns aos outros. Em que lugar da comunidade você se encontra hoje? Em que posição dentro da comunidade dos discípulos de Cristo? A pergunta que eu comecei. Como você se vê? Onde você está inserido? É papel de um discípulo de Cristo servir uns aos outros. Ele vai terminando o texto aqui, verso 16, ele diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Mais uma vez, Jesus reforça isso. Em verdade vos digo, eu lhes digo verdadeiramente. Novamente Jesus está argumentando do maior para o menor. O servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E ele termina aqui, nós terminamos nosso texto no versículo 17, dizendo, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se vocês entendem tudo isso e vocês praticarem, bem-aventurados vocês serão, porque vocês vão receber bênçãos por isso. Então, Jesus termina aqui dizendo que não é suficiente apenas saber essas coisas, mas praticar essas coisas. Bem-aventurados são aqueles que praticam o servir ao próximo. Para a gente terminar agora aqui, eu quero trazer algumas aplicações sobre o exemplo de Jesus de como nós devemos servir. Nós devemos servir uns aos outros, como diz aqui no versículo 14 e versículo 15. Ora, se eu sendo mestre lavei os pés uns dos outros, de vocês, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Então, nós devemos servir uns aos outros. Vir à igreja é muito importante, querido. Amém que você veio, amém que você vem todos os domingos. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Vir à igreja todos os domingos, ter a prática de vir à igreja todos os domingos não é o suficiente. Não é apenas isso que um discípulo deve fazer. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu de maneira que agrade a Ele. O Dani falou semana passada sobre isso, sobre Deus dá a todos dons para servir uns aos outros. A todos, querido. Paulo ele escreve 3 listas sobre os dons espirituais. Se eu não me engano, Gálatas, Efésios e 1 Coríntios, se eu não me engano. E nessas 3 listas, Paulo coloca alguns dons espirituais nelas, e alguns dons estão em 2 das listas, outros estão só em uma das listas. Então, provavelmente, aquilo ali aponta de que a Bíblia não revela todos os dons espirituais que Deus nos dá. Mas Ele dá a todos. Você tem um dom dado por Deus. E isso traz uma responsabilidade. Porque esse dom Deus não deu para você ser abençoado, mas para você servir e abençoar os outros. Foi por isso que Deus deu esse dom. E a gente às vezes existe um equívoco muito grande, queridos, de achar que o dom, primeiro, ele está sempre em evidência. É a pessoa que prega, é a pessoa que toca, é a pessoa que ministra, é a pessoa que mexe na mesa de som,
é a pessoa que dá aula. Só isso é dom. Isso é um equívoco muito grande. Os dons que Deus nos dá não é para deixar a gente em evidência. A maioria deles, muito pelo contrário, não nos colocam em evidência. E um segundo erro que a gente normalmente comete é achar que quando Deus dá um dom para a gente, vai ser para a gente servir a igreja inteira. Como o dom que o pastor tem. Ele é um pastor. Isso é um dom dado por Deus. E ele serve a igreja inteira. Mas existem dons como o de consolar. E com certeza você não vai consolar a igreja inteira. Existem dons dados por Deus. Você tem um dom. E eu não estou dizendo isso para trazer a ideia de você que você é super especial. Não que não seja, mas que existe uma responsabilidade. Então busque descobrir qual é o seu dom e de que forma você pode servir aos outros. Alguns têm dom de administrar, algumas pessoas têm o dom de ouvir. E nós vivemos uma época onde muitas pessoas querem falar, precisam ser ouvidas. Olhe o lugar onde Deus te colocou, o teu trabalho, a tua família, tua escola, onde tu está. Percebe de que forma tu pode abençoar as pessoas ao teu redor. Vê o dom que Deus te deu para que você possa servir as pessoas ao teu redor. Então Jesus ensina que nós devemos servir uns aos outros. E como que nós podemos chamar Jesus de Senhor, se a gente não faz aquilo que Ele ordena? Isso é muito sério, querido. Jesus Cristo é o seu Senhor. A esperança que você tem na sua vida, a esperança que você tem na sua morte, é que Jesus é o Senhor da sua vida. Então nós precisamos viver de forma que a gente obedeça aquilo que Ele nos ordenou. E aqui Ele está nos ordenando a servir uns aos outros. Versículo 5 e versículo 13, Jesus vai mostrar como que a gente deve servir. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. No versículo 13, vós me chameis de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Humildade. Nós precisamos servir uns aos outros com humildade. E queridos, eu acho que mais difícil do que servir uns aos outros com humildade é nós aceitarmos. Deixa eu ver como eu vou falar isso de forma que fique claro. Nós precisamos aprender a ser servidos com humildade. Um outro dom que o apóstolo Paulo vai falar que nós temos é o dom de exortar. Nós precisamos aprender a ser servidos do dom de exortar com humildade. Nós precisamos ouvir. E eu sei que não é fácil quando alguém vem e diz, querido, isso não está legal. E a pessoa que tem o dom de exortar, ela tem o dom de exortar porque ela faz isso em amor. Mas a gente precisa ter a humildade de saber receber essa exortação. Nós temos ter pessoas com disposição de servir é algo muito bom. Eu quero servir, eu quero ajudar. Só que a motivação não é tudo. Porque às vezes a gente tem que fazer coisas que não são de repente muito agradáveis. Não é que seja desagradável, mas não é aquela coisa que nos deixa muito realizado e feliz. Como eu falei para vocês, queridos, eu me sinto realizado, eu me sinto feliz, eu me sinto útil servindo ao reino de Deus quando eu prego, quando eu toco, mas eu me sinto útil quando eu faço qualquer coisa que eu sei que vai abençoar o meu próximo. De repente a maioria de vocês me conhece de estar pregando e de estar tocando. Queridos, eu já fiz, e eu não estou falando isso para me vangloriar, de forma alguma, mas é como testemunho. Eu já caí do telhado da igreja, uma vez. Aí de repente pode ter duas perguntas passando na sua mente. Primeiro, tu não é muito pesado para estar num telhado? E a segunda, o que tu estava fazendo no telhado, guri?
Eu não era desse peso, já fui magro, por incrível que pareça. E eu estava no telhado da igreja pendurando um refletor. E eu caí de cima do telhado. Não era a coisa mais legal do mundo estar em cima do telhado pendurando um refletor. Não era assim, ó, o que eu quero fazer hoje? Bah, cara, pendurar um refletor. Que beleza. Mas a gente faz, porque quando a gente tem um coração disposto a servir, a gente quer se colocar na condição de servo. E às vezes a gente vai fazer algo, servir humildemente, não é fazer o tempo todo, tá, querido? Porque ninguém tem o tempo todo para fazer, nós temos as nossas vidas, os nossos afazeres. Mas sempre que nós pudermos e que realmente precisar, humildemente nós devemos procurar servir com aquilo que Deus nos deu. Jesus também nos ensina aqui que nós devemos servir sem esperar muito das pessoas. Já quero convidar o louvor para estar subindo. Queridos, se a gente for servir tendo expectativa de que as pessoas reconheçam, se a gente for servir tendo expectativa de que vai ser elogiado e reconhecido, não comece. Porque muitas vezes nós vamos servir, nós vamos ser até criticados por que nós estamos fazendo. Então, não crie expectativas nas pessoas a quem você serve. Judas traiu, Pedro negou, e todos os apóstolos abandonaram Jesus. E ainda assim, Jesus os serviu. Grandes expectativas podem nos desanimar. Então, não fique esperando o retorno. Saiba o porquê que você está fazendo isso. E no verso 17, nós vemos que não será em vão. Ora, se sabeis essas coisas, se vocês sabem que vocês devem servir uns aos outros e praticarem essas coisas, bem-aventurados vocês serão. Bem-aventurados vocês serão. O nosso trabalho não é em vão. Para encerrar, eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu gostaria de chamar o pastor. 1 Coríntios 15, 58. O nosso trabalho não é em vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Querido, não adianta nada a gente conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E não existe nada mais precioso, não existe realização maior que a gente possa fazer do que servir a Deus verdadeiramente. Nada. Você pode entregar a sua vida para uma pessoa, você pode doar um coração e morrer. Isso não é mais precioso do que servir a Deus. Isso pode até fazer parte, se Deus te mover a isso, acredito que não dessa forma. Mas servir a Deus é a coisa mais importante e preciosa que nós podemos fazer na nossa vida. E isso faz parte de viver em comunidade, de sermos uma comunidade, um organismo vivo dos discípulos de Jesus Cristo. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Louvo a Deus pela vida do irmão Jeremias, por cada jovem, por cada adolescente, por esse mês da juventude, por toda a palavra que nós ouvimos, esse mês da juventude, pela participação de todos, realmente estão de parabéns. Que o Senhor continue vos abençoando grandemente. Queridos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando o culto desta noite, encerrando com chave do ouro, vamos dizer assim, no mês
da juventude. Mês de setembro, o pastor vai estar iniciando o discipulado para o batismo. Você que já entregou a vida a Jesus, você que entende que Ele é teu Senhor e Salvador da sua vida e desejar passar pelas águas, converse com o pastor pelo WhatsApp, pelo meu telefone, pelo meu e-mail. Tem no folder que os irmãos entregaram. Nós vamos iniciar o curso e, se Deus quiser, se Deus nos permitir, em dezembro, aqueles que fizerem o discipulado para o batismo estarão então se batizando em dezembro. Nós vamos adorar a Deus nesse último louvor. Eu gostaria que você, se quiser e puder, adorasse com os olhos fechados. Adorasse junto ao Senhor, meditando na letra deste louvor. Recebi um novo coração. Medite. Do Pai. Você que já crê em Jesus, você que já tem Ele, o que você recebeu de Deus? Coração regenerado. E por que você recebeu esse coração? Coração Medite nisso. transformado. Coração que é inspirado. Esse coração é sensível à voz do Espírito Santo, é sensível à voz do teu Senhor. Como fruto desse novo. E você recebeu esse coração para ser bênção na vida do teu próximo, para servir Ele com alegria. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Jesus nos chamou para isso, para sermos unidos, Preciosa é a nossa porque somos um só nele. Somos corpo. E de muitos Ele nos formou um só corpo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso, Aleluia, Senhor. de ti, querido. Cada um de nós precisamos um do outro. Recebi um novo coração do Pai. Cada membro do corpo depende do outro. Coração regenerado. Nenhum membro é superior ao outro. Coração transformado. Coração que é inspirado. Eu preciso de ti, meu irmão. Eu preciso de ti, minha irmã. Você também precisa de mim. Desse novo E Jesus nos uniu para servirmos uns aos outros em amor, eu declaro a paz de Cristo. para se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com aqueles que choram. Preciosa é a nossa comunhão. Oh, glória, aleluia. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite abençoada. Te louvamos por cada jovem, por cada adolescente desta igreja, pela liderança da juventude, pelo Jeremias, a Gabriela, Senhor, que fizeram um trabalho excelente, com a cooperação de cada jovem, de cada adolescente, nesse mês da juventude, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida do casal, fortalecendo cada dia, Senhor, a fé deles, na tua força, no teu poder, dando ânimo, Pai, dando força e encorajando eles, Pai, para que eles venham continuar nessa caminhada. Eu sei que não é fácil. O Senhor também não prometeu que seria fácil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Então, Senhor, que estou servo, que a tua serva, é o Senhor que tem capacitado eles, Pai, e continue capacitando e abençoando essas vidas, Senhor. Deus, eu quero te louvar por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite, por cada família representada, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que abençoe a cada irmão, a cada irmã e também aqueles que visitam a tua igreja. Senhor, eu quero pedir também nesta noite que tu abençoe as irmãs que estão no retiro, Pai, estão de viagem. Proteja elas, ó Pai, nessa trajetória até Laguna. Senhor Deus, também eu quero colocar, ó Deus, aqueles irmãos, aquelas irmãs e aqueles que estão aqui, ó Pai, que estão com algum tipo de enfermidades. Tem muitos irmãos doentes, tem muitos irmãos, Senhor Deus, que gostariam de estar aqui conosco nesta noite, mas foram barrados pela enfermidade, foram impedidos pelas doenças. Deus, nós pedimos, porque nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor não muda, Pai, e nós não limitamos o teu poder, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Então, o que é uma enfermidade diante do Senhor, o que é uma doença diante de ti, não é nada. Basta uma palavra tua, Senhor, e aqueles que estão doentes ficarão curados, Pai. Nós cremos nisso, e nós pedimos a ti, ó Pai, que segundo a tua graça e misericórdia, o Senhor toque em cada vida, tanto daqueles que aqui estão, daqueles que depois vão ver a gravação desse culto, daqueles, Pai, que estão nos solários, de cada irmão, Pai querido e amado, de cada irmã, Senhor. Deus, nós pedimos tudo isso crendo e confiando no Senhor, mas entendemos, Pai, o que prevalece nas nossas orações é a tua vontade. Porque nós aprendemos quando o Senhor esteve na terra, na pessoa do teu filho Jesus, quando ele orou, que seja feita a tua vontade e não a nossa, porque o Senhor tem um propósito para tudo, ó Deus. E nós confiamos em ti, nós cremos em ti, colocamos diante do teu altar todos esses irmãos, todas essas irmãs, todas essas pessoas, ó Pai, que precisam de oração, que precisam de um toque especial do Senhor. Nós oramos a ti, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome, porque o reino é do Senhor, porque o poder é do Senhor, porque a glória é do Senhor. Pai, nos abençoe agora na ida aos nossos lares, nos levando à tua paz, nos levando da tua segurança, nos concedendo, Pai, segundo a tua graça, uma semana abençoada diante da tua presença. Assim oramos em nome de Jesus, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, aquele que era, o que é e o que há de vir. É nesse nome que nós oramos e desde já te agradecemos. A igreja pode dar um amém? Amém. Querido, Deus te abençoe. Antes de sair, cumprimente o teu irmão, dá um toque na mão dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida.